Muita gente acha que memória ruim e falta de concentração são falta de capacidade. Na maioria das vezes, isso é consequência de hábitos que sobrecarregam o cérebro. Hoje eu vou te mostrar 9 coisas que você precisa parar de fazer se quiser melhorar a sua memória e a sua concentração. A primeira coisa é parar de dormir mal achando que dá para compensar. Dá para compensar no final de semana, dá para compensar no outro dia. Eu sei que dormir pode ser muito difícil para muitas pessoas, mas sem o sono adequado, o cérebro não consegue consolidar a memória, nem manter aquela atenção sustentada que é por mais tempo. Eu sei, como eu disse, que para algumas pessoas isso pode ser difícil, mas tem coisas como não usar o celular próximo do horário de dormir, cuidar com a quantidade e horário da cafeína, o exercício físico como rotina, podem melhorar em muito a qualidade do sono. A segunda coisa que você precisa parar de fazer é parar de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Multitarefa não aumenta a produtividade, ela fragmenta a tua atenção e piora e muito a memória. O nosso cérebro ele não foi feito para isso. Tem coisas, claro, que a gente não pode evitar de fazer ao mesmo tempo, por exemplo, no trabalho, mas tem outras milhares de coisas que nós escolhemos fazer e que nos sobrecarrega. Dizer sim para tudo, não confiar nos outros para terceirizar tarefas, querer sempre resolver você mesmo, não pedir ajuda, querer resolver o problema dos outros, querer controlar tudo. A terceira coisa é parar de viver em estado de urgência constante, como se o mundo sempre fosse acabar. O estresse contínuo mantém o cérebro em modo de sobrevivência e não de aprendizado. Isso melhora quando paramos de nos comparar com outras pessoas e quando a nossa régua se torna nós mesmos. Aí você pode se perguntar, então, para ter essa comparação consigo mesmo, como eu era um ano atrás? Como que eu evoluí até aqui? O que eu realmente preciso melhorar e o que está sendo uma cobrança infundada. O exemplo é o medo de escassez. Se em algum momento da vida, lá no teu passado, você passou por isso, por falta e escassez, o cérebro grava e mesmo que o seu cenário de hoje seja completamente outro, você sempre tem medo da falta e vive em estado de urgência. A quarta coisa que você precisa parar de fazer para melhorar a sua memória é parar de consumir estímulo digital sem pausa. Por exemplo, o excesso de notificação, ele treina o teu cérebro para distração e não para foco. Imagina ficar o tempo todo olhando notificações no celular, no relógio, sendo chamado o tempo todo, ou olhando ali vários vídeos, sempre esperando o que tem, conferindo o que tem no WhatsApp. E aí depois você precisa voltar a sua atenção para aquilo que você estava fazendo. O cérebro demora minutos para conseguir retomar a atenção. Então desfoca, e quando eu falo de minutos, é em média 20 minutos para conseguir focar novamente a atenção. Assim o seu cérebro vai começando a fragmentar a atenção, se acostuma com isso, e as pessoas ficam com muita dificuldade de atenção, o que leva a muita dificuldade de concentração e memória. A quinta coisa que você precisa parar de fazer é parar de negligenciar a sua alimentação e a sua hidratação. O cérebro se desidrata muito rápido e já com 1 a 2% de desidratação leva a dificuldade de concentração e até alteração do humor e irritabilidade. Déficits nutricionais como vitamina B12 baixa, alteração da ferritina, por exemplo, também afetam memória e concentração. São coisas que vocês precisam parar de negligenciar. A sexta coisa é parar de usar cafeína como substituto de descanso. A cafeína em excesso, ela vai mascarar o cansaço e a fadiga. Ela até engana por alguns minutos, gerando uma certa disposição, mas ela piora foco e concentração a curto e médio prazo se ela estiver sendo consumida em excesso. O sétimo item é parar de ignorar sintomas emocionais persistentes. Ansiedade, depressão, burnout afetam memória mais do que as pessoas imaginam. Então, se você tem algum sintoma e tem dúvidas sobre ele ou ele te incomoda, busque ajuda. Oitava coisa, parar de achar que esquecer tudo é sempre normal. As queixas que nós chamamos de cognitivas, que tem a ver com raciocínio, tomada de decisão, memória, merecem avaliação e não normalização. Mas entenda que mudar isso precisa que você também faça a sua parte. E a nona e última coisa que você precisa parar de fazer é parar de buscar soluções rápidas sem entender a causa.
Memória e concentração não melhoram com atalhos, mas com estratégia. Então, cuidar da memória e da concentração não é só sobre fazer mais coisas, é sobre parar de agredir o teu cérebro todos os dias. Quando o cérebro sai do modo de sobrevivência, o desempenho aparece, certo? E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. Informação correta também melhora a performance cognitiva.